Alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Oi, crianças! E aí? Vocês estão alegres, felizes, contentes? Quem tem Jesus no coração está sempre feliz, não é? É, crianças, é muito bom ter Jesus no coração. Ah, e por falar em gente feliz, sabe para quem que eu vou ligar hoje? Eu vou ligar hoje para um amiguinho nosso, que faz tempo que eu não falo com ele. Mas pensa num amigo alegre. Pensa num amigo que é feliz. É tão bom estar perto dele. Sabe quem que ele é, queridos? Sabe, crianças? Crianças, é o Luizinho. É, o Luizinho lá da igreja. Ele não é muito legal? Ele não é muito engraçado? Eu tenho um monte de coisa para contar para ele. Eu vou ligar agora para ele e vou falar com ele tudo o que está acontecendo de muito legal na minha vida. Eu vou ligar para eles. Vamos, crianças, espera só um pouquinho. Eu vou ligar para ele. Luizinho, atende esse telefone. Oi, Luizinho, tudo bom? Tudo bom com você? Ô, Luizinho, tá muito legal. Eu tenho um monte de coisa para contar para você, Luizinho. Tá muito engraçado tudo. Desculpa, Pedrinho. É que eu não tô muito bem, sabia? É de Credo, que baixo verdade, Pedrinho. astral. Eu ando muito triste. Triste, chateado. Mas Pedrinho, é um monte de coisa que vem acontecendo, né? Tô com saudade da escola, dos eu também. amigos, da igreja. Pedrinho, ficar trancado em casa. E aqui em casa, sabe, Pedrinho? Oi. Não vai muito bem as coisas também, não. A Ah, gente anda meio triste, preocupado. Tá sim. difícil, viu, Pedrinho? E aqui no... Ah, Luizinho, que triste. Eu posso ajudar você? Pedrinho, eu acho que você não pode fazer nada, não, Pedrinho. Desculpa, viu, Pedrinho? Eu não tô muito legal hoje. Mas eu acho que não dá pra você fazer nada. Você não pode sair de casa igual eu. Você não pode vir aqui na minha casa. Eu não posso ir na sua. Então, Pedrinho, acho que não dá pra fazer nada. Ah, que pena. Pedrinho, eu agradeço muito você, viu? Mas desculpa, Pedrinho, eu não tô muito legal não, tá bom? Poxa. Depois, outro dia a gente conversa mais. Tá Ah, bom, Pedrinho. Fica com Deus. tá bom. Tchau. Passo. Gente do céu. Nunca vi o Luizinho tão triste desse jeito. Poxa vida, que baixo astral. Eu todo empolgado, todo feliz, cantando aqui. E aí, de repente, eu ligo pro Luizinho. Ele tá todo triste, todo chateado, com tanta coisa ruim acontecendo. Crianças, vocês viram a tristeza do Luizinho? Que pena, né? E olha, e eu que achava que quem tem Jesus no coração tem sempre alegria. Puxa vida! E crianças, como que a gente poderia ajudar ele? A gente não pode ir na casa dele, a gente não pode chamar para vir na nossa casa. O que será que a gente pode fazer para ajudar o Luizinho a ficar contente de novo? É difícil, né? Eu tive uma ideia. O que vocês acham de ligar para o tio pastor e o tio pastor contar uma história e nos ensinar como poder ajudar o Luizinho e todos os amigos nossos que de repente estejam passando por uma tristeza igual a dele? E aí, vamos ligar então para o tio pastor? Vamos lá ligar para o tio pastor. Acho que ele deve estar em casa hoje. O tio pastor vai contar uma historinha e vai ensinar a cuidar do Luizinho.
tio pastor. Ô, Pedrinho! Até que enfim, hein? Eu achei que não ia mais atender esse telefone, rapaz. Tocou só 3 E aí, vezes, tio rapaz. pastor, como Oi. que você está? Tô pulando de alegria. Ai, que alegria! Até que enfim eu achei alguém contente hoje, pastor. Ixi, Ai, que bom que tem mais alguém feliz hoje. por quê? Tem alguém que tá triste, Pedrinho? Ah, pastor, o senhor sabe o Luizinho? Sei, lá da igreja? Então, pastor, eu liguei para ele, pastor. E Daí? eu achei que ia achar o Luizinho que a gente conhece, né, pastor? Ah, alegre. Todo contente, todo alegre. Pastor, Oi. sabe como que ele tá? Tudo cabisbaixo, Ai, que tá dó. triste. Eu acho, pastor, que ele até andou chorando esses dias, viu, pastor? Coitado do Luizinho. Que pena. É, pastor, deu uma pena de ver daquele jeito. Poxa Mas sabe, vida. pastor, o que Oi. mais me deixou triste também de ver daquele jeito? O que, Pedrinho? Que eu não posso fazer nada por ele, pastor. Como não pode, Pedrinho? Como Pode que eu sim. posso fazer, pastor? Eu não posso ir na casa dele, ele não pode vir na minha casa, eu não posso abraçar ele, eu não posso ir brincar com ele. Como que eu posso cuidar do Luizinho, pastor, se eu estou longe dele? É algo muito especial que você pode fazer por ele. Pastor, Oi. tem um jeito que a gente pode Tem. cuidar das pessoas. Tem sim. E como que é, pastor? Ah, agora eu quero saber, pastor, eu quero saber, pastor. Como que eu posso cuidar do Luizinho mesmo estando longe dele, pastor? Eu vou contar uma história e vou ensinar você a Vai fazer ter uma isso. história, pastor. Tem, hoje Eu tem quero história. escutar a história, pastor. Pastor, Oi. ó, eu vou sentar aqui. O senhor manda para mim no meu celular a historinha? Mando Aí sim. eu vou escutando ela inteirinha, tá bom, pastor? Ó, vai acompanhando, hein? Beleza, pastor. Então tá bom, pastor. Tá bom. Pastor, ó, Oi. eu vou sair rapidinho, tá bom? Vai Eu lá. vou sair igual, deixa eu ver, Ai, ai, ai. um carro de corrida, pastor. Carro de corrida, ó. Ê, Pedrinho, que bom, Pedrinho. Pedrinho, ó, mandei aí no seu celular a história e eu quero contar pra você essa história bem legal, tá bom? Essa história aí, ó, que vai aparecer pra você aí, muito legal. Mas antes de contar a história, deixa eu contar pra você aonde que eu encontrei essa história para nos ensinar como cuidar das pessoas quando nós não podemos estar perto delas. E essa história está na Bíblia. É a Bíblia que nos ensina tudo sobre Deus e como a gente pode servir esse Deus. E eu vou falar um versículo da história que a gente vai aprender hoje. E o versículo está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz o versículo. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A história de hoje que nós vamos contar é a história desse homem aí, que chamava Pedro. Pedro foi um amigo de Jesus, que caminhou com Jesus, aprendeu de Jesus, era conhecido como discípulo de Jesus. E depois que Jesus voltou para junto do Pai, Pedro começou a continuar a obra que Jesus fazia. E Pedro, por onde ele ia, ele pregava o evangelho, quem ele encontrava, ele falava de Jesus. Pedro tinha uma alegria muito grande no seu coração, de falar do amor de Deus para todas as pessoas. E aí então Pedro tinha Jesus no coração e levava esse Jesus para outras pessoas, para que elas pudessem ter também a mesma alegria no coração. Mas sabe o que a gente aprende com a história de hoje? Que mesmo quando nós andamos com Jesus, um dia ou outro nós vamos ter uma tristeza. Um dia ou outro a gente vai ficar igual o Luizinho estava aí hoje na conversa com o Pedrinho. Triste, cabisbaixo, nervoso, preocupado. Sabe por quê? Porque na vida nós passamos por momentos difíceis. E olha, Pedro, que tinha um grande amor por Jesus, pela missão de falar de Jesus para as pessoas, Pedro passou por um momento muito difícil na vida dele. Sabe onde Pedro está aí? Tá vendo aquela janelinha lá em cima, aquelas grades? Sabe onde que é isso? Uma prisão. Pedro estava preso. Não, não, crianças, não. Ele não fez nada errado. Pedro não fez nada errado. Mas sabe por que ele estava preso? Porque ele falava para as pessoas que Jesus era o grande rei.
E aí tinha um rei lá, que era o rei Herodes, que não entendia muito a mensagem que Pedro falava e não gostou muito daquela história e falou assim: manda prender Pedro, coloca Pedro lá na prisão. E Pedro foi capturado pelos policiais, pela guarda do rei e foi levado na prisão e colocado sozinho naquela cela. E os amigos não estavam com ele, pessoas não estavam com ele, e Pedro estava sozinho nesse dia. Imagine a tristeza no coração de Pedro, querendo fazer o bem para as pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas, mas de repente, pela ira do rei Herodes, ele é colocado numa prisão sozinho. E aí, de repente, a igreja olha e fala assim: nós não podemos tirar Pedro, nós não podemos ficar lá com Pedro, nós não temos a chave para libertar Pedro. O que nós podemos fazer? Até parece a mesma pergunta que o Pedrinho fez. Como que nós podemos ajudar o Luizinho se nós não podemos estar junto com ele? E essa foi a pergunta que a igreja fez para elas lá na época de Pedro, quando Pedro estava preso. Sabe o que a igreja fez? Como que nós poderemos ajudar Pedro não podendo ir lá com ele? A igreja então entendeu que eles poderiam ajudar Pedro, sabe como? Orando por Pedro. E aí eles se reuniram na casa de Maria e começaram a orar por Pedro, para Deus libertar Pedro, para Deus cuidar de Pedro, para Deus colocar alegria no coração de Pedro, para Deus libertar Pedro da cadeia. E vocês, crianças, não imaginam o que aconteceu enquanto a igreja estava lá na casa de Maria, orando por Pedro. Enquanto eles oravam altas horas da noite, um anjo apareceu lá onde Pedro estava preso. Esse anjo foi lá, cutucou Pedro e falou: Pedro, Pedro, acorda, Pedro, acorda. Deus me mandou aqui para libertar você, Pedro. E aí Pedro acorda assim, olha, achou que estava sonhando, porque um anjo apareceu na frente dele, falando que ia libertar. Pedro olha para o braço dele, para as pernas cheias de corrente, ele olha para a porta da grade colocada ali, ele fala para o anjo assim: eu não posso sair daqui, eu não tenho como sair daqui. Aí o anjo fala: Deus mandou, ouviu a oração da igreja e mandou libertar você, Pedro. Na mesma hora, crianças, a corrente quebrou do braço de Pedro e a porta automaticamente abriu. E aí o anjo pegou na mão de Pedro e levou Pedro até fora da cadeia. E quando estava fora da cadeia, falou assim: Pedro, olha, a igreja está lá na casa de Maria, orando por você, Pedro. Então você vai fazer o seguinte: vai lá junto com eles e mostra que Deus ouviu as orações da igreja. E assim, eu vim aqui para libertar você por ordem de Deus. E aí o que Pedro fez? Foi correndo para a casa de Maria, chegou na casa de Maria, começou a bater na porta e batia na porta e ele não vinha. E aí sabe quem foi atender? Uma irmãzinha chamada Rode. E ela chega na porta assim com medo, ou coloca os ouvidos assim, e ela escuta: abre a porta, sou eu, Pedro! Abre a porta, sou eu, Pedro! Aí Rode, imagina, a irmãzinha ficou com medo, porque Pedro estava preso. E como que Pedro poderia estar ali batendo na porta naquela hora? E ela correu para os outros irmãos que estavam lá, para as pessoas da igreja que estavam orando, e ela conta para eles: olha, tem alguém batendo na porta, está falando que é Pedro, que um anjo libertou. Eu não entendi muito bem a história, mas eu não abri, eu fiquei com medo. Aí os irmãos foram correndo na porta e abriram, e eles viram que era Pedro que estava lá. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a contar toda a história para eles. Olha, eu estava lá na prisão, triste, chateado, quietinho no meu canto, sem poder sair. De repente eu caí no cochilo e alguém começou a me cutucar. Eu abri os olhos e era um anjo. E sabe que esse anjo me falou? Que Deus ouviu a oração de vocês aqui na casa. E aquilo que vocês pediram para Deus me libertar. E aí o anjo foi e
me libertou. E a minha tristeza também foi embora, a minha prisão não existe mais. E hoje eu estou aqui agora com vocês com uma grande alegria, para uma grande festa. Porque Deus me libertou, porque vocês oraram por mim. Queridos, esta história é muito legal. Esta história de Pedro estava preso e a igreja não podia libertar Pedro. A igreja não poderia visitar Pedro. Mas quando a igreja se colocou em oração, olha o que o texto que nós lemos diz no versículo do dia. Vamos ler juntos? Vai lá, você que já sabe ler, se você não sabe, o papai está aí, manda o papai e a mamãe ler junto. Vamos lá. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, triste lá na prisão, a igreja orava intensamente, orava bastante, com fé, que Deus iria libertar. E Deus mandou um anjo para libertar Pedro. E aí o que nós aprendemos com a história de hoje? Nós aprendemos que quando nós não podemos estar com as pessoas, igual essa quarentena, né? Cada um preso na sua casa, mas nós podemos orar uns pelos outros, para que Deus possa cuidar da nossa vida e cuidar da vida daqueles que nós amamos. Olha que bênção essa história. Olha que importante aprender. Quando o Pedrinho estava preocupado que o Luizinho estava triste e não podia ajudar, agora ele pode. Ele pode ajudar orando para Deus abençoar a vida do Luizinho. Nós aprendemos isso hoje. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos de novo falar com o Pedrinho, ligar para ele de novo, para que ele veja o que ele aprendeu da história de hoje, tá bom? Vamos ligar para ele? Pedrinho. Pastor! Aí, Que atendeu. história show de bola, pastor! Você viu que legal a Quer história, dizer, Pedrinho? pastor, que Pedro foi preso porque falava de Jesus. Você viu? E ainda, pastor, ficou lá preso sozinho. Puxa vida, pastor. Mas sabe, pastor, que legal que eu aprendi? O quê? Que Pedro estava preso e a igreja estava orando por Aí, ele, Pedrinho. pastor. Que legal! E pastor, Oi. e esta história do anjo que Deus mandou para libertar Pedro? Pastor, que história maravilhosa, pastor! Você viu? Ele não pôde ir, Deus mandou um anjo. O que você aprendeu, Claro Pedrinho? que eu entendi, pastor. O quê? Agora eu sei que eu posso cuidar do Luizinho orando por ele, Muito bem. cuidando dele, ligando para ele, mas Isso. principalmente, pastor, O quê? orar pela vida dele, para Amém. Deus abençoar e Isso. colocar alegria no coração dele de novo, pastor. Muito Pastor, bem. isso é muito legal. E eu prometo, pastor, que hoje mesmo, assim que eu desligar esse telefone, eu vou ligar para o Luizinho de novo e eu vou falar para ele: Luizinho, eu descobri o que eu posso fazer por você, Luizinho. Luizinho, eu posso orar por você e Deus vai abençoar a sua vida. Amém. Muito legal. Ai, pastor, que legal poder aprender de Jesus, né, pastor? Muito bom. Isso é muito legal, pastor. Pastor, Oi. então, eu vou desligar aqui e vou orar por ele, tá bom? Não. Desculpa, pastor, é verdade. Já nós só pode orar agora, já, né, pastor? Vamos orar por orar ele e por agora todo nós dois mundo. aqui, né, pastor? Então vamos orar, pastor. Vamos orar por todo mundo que está triste. Vamos lá. Deus, tem pessoas tristes hoje, crianças, adultos, e nós não podemos ajudá-los. Mas pedimos que o Senhor os ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Amém. Amém. Pastor, Oi. obrigado por mais uma história, viu, pastor? Muito legal, né, Pedrinho? Deus abençoe a sua vida e eu vou orar por você também e por todos os meus amiguinhos. Amém, Tchau, Pedrinho. pastor. Fica com Deus. Um abração, Pedrinho. Pastor, Fica com Deus. eu aprendi mais uma. Bom. Eu vou sair de tartaruga agora. Em cima dela? Ai, não. O casco é meio duro.
Ai, Pedrinho. Ai, tchau, Pedrinho. Fica com Deus. Saiu. Viu, crianças? O Pedrinho aprendeu que mesmo longe do Luizinho, ele pode cuidar do Luizinho como? Orando pela vida do Luizinho. Então, orem pelos seus amiguinhos, orem pelos seus familiares, para que todo mundo que esteja triste nessa quarentena possa experimentar a alegria que Jesus dá. Bom, crianças, Deus abençoe. Em breve a gente volta com mais uma conversa. E ó, orem sempre pelos amiguinhos de vocês. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.